Bem-vindo ao curso de Conduta e Abordagem. Ao finalizar o vídeo, você poderá iniciar a prova e, após concluí-la, poderá solicitar a correção. É fundamental que você preste atenção e assista ao vídeo até o final, pois ele contém todas as informações necessárias para obter um bom desempenho na avaliação. Boa sorte! O curso apresenta os conceitos básicos do trabalho de um oficial no cumprimento da lei, abordando também a conduta adequada de um militar ao interagir com civis e membros da corporação. Este curso é destinado aos alunos e tem como objetivo preparar os participantes para uma atuação profissional responsável e alinhada aos princípios da corporação. Primeiramente, iniciaremos com as regras da cidade, garantindo que todos compreendam as normas essenciais para uma conduta adequada e alinhada com o cumprimento da lei. Todos os cidadãos da cidade nobre têm o dever e a obrigação de conhecer, minimamente, seus direitos e deveres, seja como civil ou militar. Alegar desconhecimento de determinada regra não exime a pessoa de ser advertida, penalizada ou, em casos extremos, banida do servidor. As regras da cidade estão publicadas e podem ser encontradas no Discord oficial da cidade. Certifique-se de lê-las atentamente para evitar penalizações. Aí você se pergunta, que tipo de pessoas a polícia precisa? A polícia busca pessoas que tenham o verdadeiro espírito da corporação, com características essenciais para manter a ordem e garantir a segurança da cidade. Apaixonados pela carreira policial, indivíduos que enxergam a profissão como uma vocação e se dedicam ao serviço com honra e dedicação. Que busquem crescer dentro da corporação. Oficiais comprometidos com o aprendizado contínuo que desejam evoluir e alcançar patentes mais altas. Que sejam respeitosos, independente da situação. O respeito deve ser mantido em todas as circunstâncias, seja com civis, superiores ou colegas de equipe, que tenham comprometimento consigo mesmo e com seu ofício. A responsabilidade e a disciplina são fundamentais para exercer a função com excelência. Se você tem esses valores, a polícia precisa de você. Agora iremos ver um pouco da hierarquia. Na estrutura da polícia militar, o primeiro passo para qualquer oficial é a posição de aluno. O aluno é um policial em formação, ainda aprendendo sobre os procedimentos, regras e responsabilidades dentro da corporação. Suas principais obrigações são aprender sobre as normas, conduta e protocolos da polícia. Multar quando necessário, sempre com base na legislação e na orientação de superiores. Patrulhar a cidade, mas somente na presença de um superior, garantindo que siga corretamente as diretrizes da corporação. Lembre-se, nessa fase de treinamento, o aluno ainda não pode atuar de forma independente. O comprometimento e o desempenho ao longo desse período serão fundamentais para seu crescimento dentro da corporação. Esse é o primeiro degrau da hierarquia, essencial para formar policiais preparados e disciplinados. Agora, avançamos para o próximo nível na hierarquia, soldado. O soldado é um policial pré-formado que já passou pelo período de aprendizado e agora tem a responsabilidade de colocar em prática seu conhecimento e experiência em patrulhas. Diferente do aluno, o soldado já pode atuar de forma mais independente, aplicando tudo o que aprendeu durante o treinamento. No entanto, ele ainda deve seguir rigorosamente as diretrizes da corporação e continuar aprimorando suas habilidades para crescer dentro da hierarquia. Essa fase é essencial para consolidar a experiência no campo e preparar o policial para novos desafios e possíveis promoções. Agora, avançamos para a patente de cabo dentro da hierarquia policial. O cabo é um policial formado, ou seja, ele já passou pela fase de aprendizado e agora tem maior autonomia para atuar no serviço ativo. Suas principais responsabilidades incluem patrulhar a cidade, garantindo a segurança da população, dar suporte às operações, auxiliando soldados e outros oficiais durante as ocorrências, recrutar novos policiais, orientando e auxiliando no treinamento de recrutas e alunos, apoiar a hierarquia e seguir as diretrizes da corporação com disciplina e profissionalismo. O cabo desempenha um papel fundamental dentro da polícia, servindo como elo entre os soldados e os superiores. Seu desempenho pode abrir portas para futuras promoções dentro da corporação. Agora, chegamos à patente de sargento, um nível mais avançado dentro da hierarquia policial. Os sargentos são policiais veteranos, que começam a aprender o ofício do comando e a exercer um papel de liderança dentro da corporação. Suas principais responsabilidades incluem acompanhar e orientar os alunos, soldados e cabos em suas atividades diárias, comandar patrulhas, garantindo que as operações ocorram de forma eficiente e organizada, auxiliar os alunos, soldados e cabos em apreensões, garantindo que os procedimentos sejam seguidos corretamente, ministrar cursos e treinamentos, ajudando na capacitação dos novos integrantes da polícia, ser referência na hierarquia,
demonstrando disciplina, profissionalismo e compromisso com a corporação. Os sargentos desempenham um papel crucial, pois são a ponte entre a tropa e os oficiais superiores. Seu desempenho nesta fase pode abrir caminho para futuras promoções ao oficialato. Agora chegamos ao quadro de praças especiais, QPE, onde estão os policiais que estão próximos de ingressar no oficialato. As patentes de subtenente e aspirante a oficial marcam a transição de um policial experiente para funções de liderança e comando dentro da corporação. Responsabilidades do subtenente e aspirante a oficial: apoiar os oficiais na organização e administração da tropa, supervisionar e orientar sargentos, cabos e soldados nas operações diárias, assumir responsabilidades estratégicas, preparando-se para futuras promoções ao oficialato, comandar equipes em campo, garantindo que as diretrizes sejam cumpridas corretamente, auxiliar na formação e treinamento de novos policiais, transmitindo conhecimento e experiência. Essa fase é essencial para o policial que deseja assumir um papel de liderança mais ativo dentro da polícia, preparando-se para se tornar um oficial de comando. Agora chegamos a um nível mais elevado na hierarquia policial, onde os policiais assumem posições de comando e estratégia dentro da corporação. As patentes de segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão e major são ocupadas por oficiais que desempenham funções essenciais para a organização e coordenação das operações policiais. Responsabilidades desses oficiais: liderar equipes operacionais, garantindo que as diretrizes sejam seguidas com eficiência. Supervisionar e tomar decisões estratégicas, organizando o trabalho da tropa. Apoiar e orientar os subordinados, garantindo a disciplina e o cumprimento dos regulamentos. Planejar e coordenar operações policiais, como patrulhamentos, abordagens e ações de segurança. Manter a ordem e a hierarquia, servindo como exemplo para os demais policiais. Essas patentes representam o avanço na carreira policial, exigindo responsabilidade, experiência e comprometimento com a corporação. Agora chegamos ao quadro de oficiais superiores, QOS, o mais alto nível dentro da estrutura da polícia. As patentes de tenente-coronel e coronel são as maiores da hierarquia, ocupadas por oficiais altamente experientes, responsáveis pelo comando e administração da corporação. Principais responsabilidades desses oficiais: gerenciar toda a corporação, assegurando a ordem e o cumprimento das diretrizes. Tomar decisões estratégicas, definindo planos para a segurança da cidade. Supervisionar os oficiais subordinados, garantindo que cada setor funcione com eficiência. Criar e implementar políticas de segurança, coordenando operações de grande porte. Representar a instituição, mantendo a disciplina, a hierarquia e a excelência na corporação. Essas patentes simbolizam o ápice da carreira policial, destinadas a líderes comprometidos com a segurança e o bom funcionamento da instituição. Agora daremos início ao tópico sobre conduta policial. Princípios da conduta policial: tratar qualquer suspeito com educação e respeito, utilizando termos adequados como senhor, senhorita, senhora, moça, cidadão, cidadã, entre outros. Mesmo que se trate de um criminoso, sua integridade física e moral devem ser preservadas, assim como seu direito à ampla defesa. Respeitar todos os membros da corporação, independentemente da patente. Não serão tolerados insultos, ataques pessoais, bullying ou qualquer forma de assédio. Manter um ambiente de convivência amigável, respeitoso e seguro, evitando o uso de linguagem ofensiva, vulgar, difamatória ou obscena. Isso inclui palavrões, xingamentos e qualquer tipo de discurso de ódio. A conduta profissional e ética é essencial para manter a ordem e o respeito dentro da corporação. Normas de conduta e comunicação. Compartilhe apenas conteúdos apropriados para todos os públicos. É proibido publicar material adulto, violento, ilegal, pornográfico ou que viole direitos autorais. Evite spam e mensagens indesejadas. Não envie conteúdos repetitivos, mensagens não solicitadas ou promova outros servidores sem a prévia autorização dos administradores. Proteja a privacidade dos membros. Não divulgue informações pessoais de outros participantes sem a devida autorização. Isso inclui endereços, números de telefone, fotos ou qualquer outro dado sensível. Evite discussões sobre temas sensíveis e polêmicos, como política e religião. Esses assuntos podem gerar debates acalorados e prejudicar a harmonia dentro do batalhão. O respeito e a boa convivência são fundamentais para manter um ambiente profissional e organizado dentro da corporação. Utilize os canais de comunicação de maneira adequada, postando apenas mensagens compatíveis com o objetivo de cada canal.
Caso tenha dúvidas, busque o canal correto para esclarecimentos. Evite conversas fora do contexto para o qual o canal se destina. É terminantemente proibido transitar pela cidade de ponto batido sem estar em serviço e portando fardamento. A única exceção é para membros do comitê ou do alto escalão. Em nenhuma circunstância serão tolerados atos de discriminação, incluindo racismo, xenofobia, preconceito de gênero ou crença. Essas ofensas não são apenas desrespeitosas, mas também criminosas e serão tratadas com o devido rigor. O cumprimento dessas regras é essencial para manter ordem, respeito e profissionalismo dentro da corporação. Padrão de aparência: cabelos devem ser de cores naturais, preto, marrom, vermelho, classificado como ruivo ou branco. O uso de acessórios como cordões no pescoço, asas, aves no ombro e tatuagens não é permitido. O descumprimento desta regra pode resultar em advertência. Ética profissional. Todo policial deve agir com ética em qualquer circunstância. A verdadeira ética se reflete nas atitudes, tanto na presença quanto na ausência de um superior. Identificação obrigatória. Todo militar tem a obrigação de se identificar quando solicitado por qualquer civil. Controle de ausência. Caso precise se ausentar por mais de 4 dias, utilize a aba Aviso Ausência no Discord Militar Cidade Nobre para informar sua indisponibilidade. Manter a disciplina, o respeito e a transparência são princípios fundamentais para a organização e funcionamento da corporação. Normas de uso de armas e cumprimento da lei. Evite ao máximo o uso de armas não letais, como cacetetes ou teasers. O uso desses equipamentos sem uma justificativa específica pode resultar em advertência, prisão ou exoneração. Nunca aponte armas de fogo para outros oficiais, especialmente dentro das dependências dos departamentos. O mesmo se aplica a civis que não apresentem nenhuma ameaça. Garanta que a lei seja devidamente cumprida. Em casos de crimes previstos no Código Penal, dê voz de prisão e assegure que o indivíduo tenha sua integridade física e moral preservadas, garantindo também seu direito à defesa, conforme a Lei de Miranda. Essas diretrizes garantem um uso responsável da força e a manutenção da ordem, assegurando o respeito aos direitos individuais e à segurança da corporação. Sua função é servir a sua corporação e a população. Nunca negue pedidos de socorro, auxílio ou defesa dos civis. Seja prestativo com seus colegas de batalhão e esteja sempre pronto para ajudar e colaborar. É terminantemente proibido utilizar viaturas, como veículos Speed, Águia, entre outros, que estejam fora da sua patente ou para as quais você não tenha a devida formação. A autorização de um superior é indispensável para o uso desses veículos. Em nenhuma circunstância, transite com armas de fogo nas dependências da corporação sem que haja algum tipo de ameaça real e justificada. O respeito às normas e ao uso correto dos recursos garante um batalhão organizado, disciplinado e eficiente. A apresentação adequada aos companheiros de farda. Para garantir uma comunicação eficiente e respeitosa dentro da corporação, é essencial saber como se apresentar corretamente aos seus colegas de trabalho. Binds básicas. Uso obrigatório. Para garantir um desempenho eficiente e padronizado, é obrigatório o uso dessas funções durante sua atuação na corporação. Os comandos disponíveis são esses que está aparecendo na tela. Essas binds permitem que você execute ações essenciais de forma rápida e prática, melhorando a fluidez e a organização dentro da corporação. Todas as binds necessárias estão disponíveis no Discord da corporação. Certifique-se de acessá-lo e configurar corretamente para evitar penalidades. Como se apresentar corretamente ao superior? Para garantir disciplina e respeito à hierarquia, a apresentação ao superior deve seguir um padrão formal e objetivo. Passos para uma apresentação correta. Solicitação de permissão. Antes de se apresentar, peça permissão ao superior. Senhor, permissão para me apresentar. Apresentação formal. Após a permissão ser concedida, apresente-se informando sua patente, nome e batalhão. Exemplo: Senhor, patente, nome, pertencente ao batalhão unidade da Polícia Militar da Cidade Nobre, apresentando-se ao senhor e à sua guarnição. Demonstração de respeito. Finalize com um cumprimento formal ou saudação motivacional como Brasil. O superior pode responder com o mesmo cumprimento. Solicitação para se retirar. Se desejar sair, peça permissão antes. Senhor, permissão para descansar. Se for concedida, responda com QSL. Obrigado, senhor. Esse procedimento reforça a hierarquia, o profissionalismo e a organização dentro da corporação. Abordagem e acompanhamento. A abordagem policial é um procedimento fundamental para garantir a segurança e a ordem pública.
Para que seja realizada de forma eficiente e dentro dos protocolos, é necessário seguir algumas diretrizes. O que é uma abordagem policial? A abordagem policial é um procedimento em que um agente da lei interage com um civil para realizar averiguações ou garantir a segurança pública. Os protocolos adotados podem variar de acordo com a circunstância da abordagem e a avaliação do policial sobre a situação. Regras fundamentais durante a abordagem: nunca trate um civil como criminoso antes da devida comprovação. O policial não tem poder de acusador e não pode fazer julgamentos precipitados. O indivíduo abordado deve ser tratado como suspeito até que provas confirmem sua culpa. Jamais use termos pejorativos como noinha ou Zé Droguinha. A conduta deve ser profissional e respeitosa. Utilize linguagem formal e objetiva. Respeite os direitos do cidadão e evite qualquer tipo de abuso de autoridade. A abordagem pode ocorrer com ou sem suspeita de crime. Em algumas situações, o policial pode abordar um civil por comportamento suspeito. Uso de algemas. Não algeme qualquer civil sem um motivo claro. Caso seja necessário, informe ao indivíduo de forma respeitosa, explicando que a ação é para garantir a segurança dele e a sua. Exemplo: estarei algemando você pela sua segurança e pela minha. Uso de armamento letal. Não utilize armamento letal para disparar contra os pneus de um veículo sem a autorização de um superior. O uso de armas letais só é permitido em situações de risco de morte ou quando o Código 5 estiver liberado. Acusações e conduta profissional. Não acuse civis ou outros oficiais sem provas concretas. Falsas acusações podem ser enquadradas no Código Penal como calúnia e difamação, podendo resultar em penalidades. Zonas de risco. Não entre em zonas de risco sem autorização do comando. Isso garante a segurança da equipe e evita conflitos desnecessários. Seguir essas diretrizes garante uma atuação policial responsável, evitando abusos de autoridade e preservando a segurança. Quando você der voz de prisão a um indivíduo, é fundamental que informe o motivo pelo qual ele está sendo detido. Além disso, é sua responsabilidade garantir que a integridade física e moral do detido seja preservada. Uma parte essencial desse processo é a leitura dos direitos de Miranda. Você deve dizer o seguinte: você está sendo preso pela polícia da cidade nobre. Tudo o que você falar poderá e será usado contra você no tribunal. Você tem o direito de permanecer calado e o direito a um advogado público ou privado. Caso não tenha condições de pagar um advogado privado, será indicado um advogado público. Você também tem direito a uma ligação monitorada. O senhor entende os seus direitos? Lembre-se, se você não realizar essa leitura no ato da prisão, os crimes cometidos pelo indivíduo podem ser anulados. Isso significa que sua abordagem pode perder a validade legal. Então, sempre siga esse procedimento corretamente para garantir que tudo seja feito dentro da lei. Quando você for abordar um veículo, o primeiro passo é garantir que ele pare em um local seguro, sem obstruir o trânsito. Isso evita riscos para todos no local. Se a quantidade de suspeitos no veículo for maior que o número de policiais presentes, o P2 deve solicitar QRR, ou seja, pedir reforço imediatamente. Agora, o P1 tem um papel fundamental. Ele deve instruir o motorista a desligar o veículo e manter as mãos no volante o tempo todo. Isso garante que o suspeito não tente agir de forma inesperada. Assim que o veículo estiver desligado e a situação controlada, o P1 dá a autorização para que os outros policiais desembarquem e iniciem a abordagem. Enquanto isso, o P1 continua no veículo policial, atento a qualquer movimentação suspeita. Por último, para evitar qualquer tentativa de fuga, o P1 deve posicionar a viatura na parte traseira do veículo abordado. Isso impede que o suspeito tente acelerar e escapar. Seguindo esse procedimento corretamente, a abordagem fica segura tanto para a equipe quanto para os civis ao redor. Lembrando que mochilas de facções não é motivo de abordagem. O P3 deve estar de prontidão com o armamento apontado para os pneus do veículo abordado. Se houver qualquer tentativa de fuga, ele tem a responsabilidade de atirar nos pneus imediatamente, impedindo a evasão. A formação ideal segue esse padrão. P1, posicionado próximo à viatura policial, coordenando a abordagem e dando ordens ao condutor do veículo suspeito. P2, movimenta-se estrategicamente para monitorar o perímetro e dar suporte ao P1. P3, mantém a mira nos pneus do veículo abordado, preparado para agir caso o suspeito tente fugir. Essa disposição garante que a equipe tenha total controle da situação, reduzindo riscos e prevenindo ações inesperadas por parte do suspeito. A disposição dos oficiais dentro da VTR, viatura, segue um padrão estratégico para garantir segurança e eficiência em abordagens e patrulhamento. P1.
responsável pelo comando da equipe e pelo preenchimento de documentos relacionados à VTR. Durante abordagens, permanece próximo à viatura até que o perímetro de segurança esteja estabelecido. P2. Tem a função de comunicação via rádio e confecção de documentos sobre as ocorrências. Além disso, em abordagens, é o responsável por dar a voz de comando. P3. 2 policiais, responsáveis pelo campo de visão, verificando ruas e possíveis ameaças ao redor da VTR. Durante abordagens, são os responsáveis pela revista e segurança do perímetro. Algumas regras importantes. O último policial a sair da viatura é sempre o último a embarcar novamente. Durante o patrulhamento, os auxiliares devem estar posicionados de forma a melhorar a segurança, preferencialmente virados para a lateral da viatura. O posicionamento do armamento dentro da VTR pode variar conforme o treinamento recebido, mas deve estar sempre de fácil acesso. Esse padrão tático garante que todos tenham funções bem definidas, tornando as operações mais organizadas e seguras. Lembrando que o tipo de armamento utilizado deve seguir as regras da cidade. Região Sul: permitido apenas o uso de pistolas. Região Norte: permitido o uso de fuzis. Agora vamos falar sobre os níveis de abordagem policial. Cada abordagem deve ser conduzida de acordo com o grau de risco da situação, garantindo a segurança dos oficiais e dos civis. Vou começar explicando o primeiro nível, que é a abordagem de baixo risco. Primeiro nível: abordagem de rotina, baixo risco. Essa é a abordagem mais comum e ocorre quando não há sinais de ameaça ou perigo iminente. Mesmo assim, seguimos um protocolo para garantir que tudo seja feito de forma segura. Primeiro passo: ao se aproximar, mantenha o armamento em mãos e identifique-se para o civil. Informe os motivos da abordagem de maneira clara e objetiva. Se necessário, oriente o indivíduo a se deslocar verbalmente para um local mais seguro, longe do trânsito ou de interferências externas. Segundo passo: peça o RG do abordado e verifique a identidade dele. Se estiver conduzindo um veículo, confira a documentação e veja se o veículo está registrado no nome do condutor. Caso não esteja, pergunte a quem pertence e solicite confirmação do proprietário. Se necessário, permita que o abordado faça uma ligação para esclarecer a situação. Terceiro passo: se o indivíduo cooperar com as ordens e tudo estiver regularizado, não há necessidade de revista corporal. O objetivo dessa abordagem é garantir a segurança de todos de forma rápida e eficiente. Esse é o procedimento padrão para situações de baixo risco, onde não há sinais de perigo. Agora, se houver indícios de ameaça ou resistência, passamos para um nível mais elevado de abordagem, exigindo um protocolo diferente. Vou explicar os próximos níveis a seguir. Finalizando a abordagem de baixo risco, é essencial que o oficial avalie a necessidade de aplicar uma advertência ou até mesmo uma multa, sempre utilizando o bom senso para garantir que a ação seja justa e proporcional à situação. Caso tudo esteja regularizado e a pessoa tenha colaborado com as orientações, libere-a educadamente, garantindo que prossiga com segurança. É sempre recomendável que o policial finalize a abordagem com cordialidade, desejando um bom dia, tarde ou noite ao cidadão abordado. Esse tipo de conduta fortalece a relação de respeito entre a polícia e a comunidade, demonstrando que o trabalho policial não se resume apenas à fiscalização, mas também à orientação e à manutenção da ordem de forma justa e respeitosa. Agora vamos falar sobre a abordagem de suspeitos, que normalmente acontece em locais de QRU, ou seja, áreas onde há relatos de ocorrências suspeitas. Nessa abordagem, a segurança dos oficiais e da população é prioridade. O primeiro passo é ligar as luzes da viatura, a sirene e buzinar para chamar a atenção do suspeito. Em seguida, dê voz de parada e solicite que ele desligue o veículo, saia lentamente e mantenha as mãos visíveis, de preferência sobre a cabeça. Para garantir o controle da situação, o oficial deve manter a arma apontada para o suspeito sem disparar, a menos que haja risco iminente. Caso necessário, proceda com a algemação, especialmente se houver resistência. Se o indivíduo se recusar, ele deve ser instruído a manter as mãos na cabeça. Após isso, informe que será feita uma revista pessoal, sempre respeitando a regra de abordagem conforme o gênero do indivíduo. Além disso, é fundamental conferir o RG e verificar se o veículo pertence ao abordado. Se for encontrado qualquer item ilegal, o suspeito deve ser preso imediatamente. Nesse momento, o policial deve dar voz de prisão e recitar os direitos de Miranda, garantindo que o indivíduo entenda seus direitos. Por fim, conduza o suspeito até a delegacia
para que o devido processo legal seja seguido. Essa abordagem deve ser feita com cautela e seguindo os protocolos para garantir a segurança de todos os envolvidos. Agora vamos falar sobre a abordagem ostensiva, que é utilizada quando há um risco iminente à vida dos oficiais e civis. Esse tipo de abordagem acontece, na maioria das vezes, em situações de flagrante delito, onde há certeza de que o crime foi cometido. Nesse caso, a arma deve estar apontada para o suspeito a todo momento, garantindo que ele não tenha a chance de reagir. Assim que possível, a equipe deve algemar o indivíduo para conter qualquer tentativa de fuga ou resistência. Após a contenção, realizamos a revista pessoal para verificar se há armas, drogas ou qualquer item ilegal. Além disso, devemos conferir o RG e checar se o veículo está em nome do abordado para evitar possíveis fraudes ou furtos. Esse tipo de abordagem deve ser conduzido com máxima atenção e firmeza, pois qualquer descuido pode colocar vidas em risco. O objetivo é garantir que a ameaça seja neutralizada de forma segura e eficiente. Senhores, prestem atenção, pois agora vou explicar passo a passo como deve ser feita uma abordagem ostensiva. Esse tipo de abordagem exige máxima atenção e coordenação, então sigam o protocolo à risca. Primeiro, damos a voz de parada ao veículo suspeito. Se necessário, acionamos luzes e sirene para reforçar a abordagem. Se a situação exigir apoio, chamamos QRR no rádio e aguardamos o reforço. Enquanto isso, o P1 mantém a atenção total nos suspeitos e no ambiente ao redor. Assim que o veículo estiver parado, ordenamos que todos saiam do carro com as mãos na cabeça e se encostem na parte traseira. Aqui, a equipe se posiciona da seguinte forma. P1 permanece na viatura, evitando qualquer tentativa de fuga. P2 mantém um teaser em mãos, pronto para conter qualquer reação suspeita. P3 fica posicionado com arma de fogo apontada, garantindo a segurança da abordagem. Agora, passamos para a revista e verificação. P2 realiza a revista pessoal e confere a documentação tanto dos indivíduos quanto do veículo. Caso haja necessidade, os suspeitos são algemados e informados sobre a Lei de Miranda, garantindo que seus direitos sejam respeitados. Se encontrarmos algo ilícito ou houver motivo para a detenção, os abordados são colocados na viatura, devidamente cintados. Em seguida, realizamos a condução até a delegacia e efetuamos os procedimentos de prisão. Essa abordagem precisa ser feita com precisão, garantindo que tudo seja feito dentro da legalidade, com segurança para a equipe e para os civis envolvidos. Prestem atenção, pessoal. Se o veículo abordado não estiver no nome do condutor, ele precisa informar corretamente quem é o proprietário. Caso não saiba ou tente se esquivar, ele poderá ser responsabilizado pelo crime de furto, independentemente de alegar que está limpo. A partir desse momento, adotamos as medidas padrão. Algemar, se necessário, realizar a revista pessoal, informar sobre a Lei de Miranda. Se houver dúvida sobre a propriedade do veículo, consultamos o painel MDT seguindo estes passos. Pressione F8, digite MDT e pressione Enter-clique na lupa de pesquisa. Digite o passaporte do proprietário e consulte o telefone vinculado. Com isso, garantimos que tudo esteja devidamente checado e registrado, seguindo os protocolos da corporação. Senhores, fiquem atentos às diretrizes sobre disparo nos pneus durante perseguições. Se o acompanhamento ultrapassar de 3 a 5 minutos, o disparo nos pneus do veículo em fuga será autorizado. Além disso, há outras situações que permitem a aplicação dessa medida. Quando há power gaming, ações impossíveis de serem executadas na vida real, caso ocorra interferência de outros veículos na ação, QRR, se o suspeito passar 3 vezes pela região da praça, se o veículo realizar manobras perigosas em áreas com grande circulação de pessoas, como praças, sigam os protocolos e garantam que todas as ações estejam dentro das normas estabelecidas para a segurança da equipe e da população. As regras para a tática desce e quebra. Essa ação só é permitida em áreas remotas, sendo proibida em vias principais da cidade. Não é permitido dar voz de abordagem para alguém que esteja dropado. O desce e quebra não pode ser realizado no asfalto. A abordagem deve ocorrer apenas em becos, vielas, garagens ou interiores. Antes de iniciar essa ação, uma fuga precisa estar em andamento. Se o veículo do fugitivo capotar ou o teto do carro tocar o chão, ele é obrigado a se render. Caso contrário, será punido com 720 minutos de ilha. Fiquem atentos a essas diretrizes para garantir que as operações sejam realizadas dentro das normas estabelecidas.
Agora, atenção para mais uma regra fundamental do desce e quebra. Se, no momento da abordagem, o suspeito executar o policial imediatamente, isso será considerado RDM e sujeito à punição. O confronto deve seguir as diretrizes estabelecidas para garantir o realismo e a justiça no cenário. Durante um desce e quebra, caso haja QRR, reforço, é obrigatório que esse reforço participe da fuga junto com os abordados, acompanhando o deslocamento. Além disso, qualquer tipo de voz de assalto fora do veículo é estritamente proibido e resultará em punição imediata. Sigam essas diretrizes para manter o equilíbrio e a ordem nas operações. Parabéns! Você acaba de concluir o vídeo de conduta e abordagem. Agora, com todo o conhecimento adquirido, você está pronto para testar suas habilidades. Siga as diretrizes, aplique os protocolos corretamente e lembre-se, a disciplina e a conduta adequada fazem toda a diferença no desempenho dentro da corporação. Agora é hora de mostrar que você está preparado. Boa sorte na prova!